Nesse vídeo a gente continua o nosso estudo de Teontologia 1, que a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é, como Deus é, e a gente está estudando os atributos de Deus. Nós já começamos a falar sobre os atributos comunicáveis, que são aqueles que são mais compartilhados com as suas criaturas. Eles também são chamados de atributos positivos, porque a gente fala deles sempre partindo da experiência humana e dizendo que Deus é assim, só que maior e melhor. E a gente já está nos atributos comunicáveis há algum tempo. E a gente, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre um dos subgrupos dos atributos comunicáveis, que são os atributos de soberania, certo? Aqueles que tratam da vontade, da soberania de Deus. E o primeiro é exatamente a vontade. E falar da vontade de Deus é um assunto complicado porque gera uma série de discussões, até para a gente conseguir definir vontade de Deus é complicado, né? Por quê? Porque a vontade humana, quando a gente fala a palavra vontade, né, a nossa vontade, ela pode se referir a duas coisas diferentes. A gente pode estar falando de um desejo, né? Ou seja, um esforço em busca de uma coisa que a gente não tem, né? Eu tenho vontade de comer determinada comida. É um esforço, um desejo, e eu tenho esse desejo exatamente porque eu não tenho essa comida nesse momento. Isso é a vontade. Agora, a palavra vontade também pode ser aplicada mesmo quando você já possui a coisa, né? E aí no sentido de um prazer, um descanso por ter aquela coisa, certo? É a vontade que se satisfaz em possuir a coisa. E é nesse segundo sentido que a gente fala de vontade de Deus, né? Porque em Deus não existe nenhum esforço em busca de algo que ele não possui, certo? Deus tem a ideia e essa ideia, porque ele é onipotente, ele sempre pode tornar essa ideia real, imediatamente, né? Então, é nesse segundo sentido que a gente fala quando a gente fala de vontade de Deus, né? E aí o professor Bavinck vai dizer que nesse sentido também há vontade em Deus. Seu desejo não é um anseio por um bem, né? Um desejo por uma coisa que ele não tem, mas uma possessão real, sem a qual estaria faltando algo a ele, certo? Ele tem tudo e ele tem tudo que ele quer, né? A gente já falou que ele quer tudo que ele é, agora a gente está dizendo que ele tem tudo que ele quer, né? Nesse sentido, ele é o bem-aventurado, ele é um ser feliz em si mesmo. Essa é a ideia aí de vontade de Deus, quando a gente fala da vontade de Deus. A gente tem que sempre fazer essa distinção com a vontade humana. E nesse sentido, a Bíblia fala disso várias e várias vezes. A ideia da vontade de Deus é uma ideia que aparece na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, muitas e muitas vezes, né? A criação e a preservação do mundo são obras da vontade de Deus. O governo do mundo é algo que Deus faz por sua vontade. O próprio sofrimento de Cristo, né? A gente vai ver isso depois, né? Mas que é parte da vontade de Deus. A eleição e a reprovação, o fato de que algumas pessoas são salvas, outras pessoas não são salvas, isso também é parte da vontade de Deus. A regeneração, o fato de que Deus muda o nosso coração para que a gente consiga crer nele, também é obra da vontade de Deus. A nossa santificação, o fato de que a gente vai se tornando mais e mais parecido com Deus, também é fruto da vontade de Deus. O sofrimento dos crentes, muitas vezes, é fruto da vontade de Deus. A nossa vida, de maneira geral, né? Tudo da nossa vida, todo o nosso destino, tudo que acontece conosco é fruto da vontade de Deus e a Bíblia deixa isso muito claro, né? Até o menor dos detalhes da nossa vida é fruto da vontade de Deus. Isso é um texto interessante. O menor dos detalhes da nossa vida é fruto da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, a Bíblia fala amplamente da vontade de Deus, certo? E aí, então, essa é a primeira distinção, a distinção entre a vontade divina e a vontade humana. A gente viu que precisa fazer uma certa
uma certa distinção aí. Outra distinção necessária é entre a vontade livre e a vontade necessária. Por quê? Porque a vontade de Deus é ao mesmo tempo livre e necessária, né? Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a vontade de Deus é livre. Por quê? Porque Deus tem o poder para criar as coisas de qualquer jeito. Certo? Deus tem, aqui não é tinha, né? Deus tem o poder para criar as coisas de qualquer jeito. Ele pode fazer, ele poderia ter feito as coisas de qualquer forma que ele imaginasse. Certo? Ele poderia ter feito pessoas com asas, poderia ter feito a terra plana, ele poderia ter feito, sei lá, qualquer outra coisa que a gente pode imaginar, que ele pode imaginar. Deus tem o poder para fazer. Então, nesse sentido, a vontade dele é livre. Ele sempre ia estar feliz com aquilo que ele criasse, porque ele poderia ter criado qualquer coisa. Mas, por outro lado, a vontade de Deus também é necessária. Por quê? Porque o universo que mais se alinha com a essência de Deus é esse que existe. Certo? Deus poderia ter criado um universo totalmente diferente, né? Que a gente nem pode imaginar como seria. Mas esse universo totalmente diferente não se alinharia tanto com a essência de Deus como esse universo que existe. Então, o fato de que Deus criou o universo do jeito que criou é necessário não porque Deus não tivesse o poder de ter feito diferente. Deus poderia ter feito diferente, mas porque esse é o universo que mais se alinha com a essência de Deus. E Deus sempre age de modo alinhado com a sua essência, com aquilo que Ele é. Aquilo que Deus quer está sempre alinhado com aquilo que Ele é. Né? Nós já vimos isso. Então, nesse sentido, existem essas duas características da vontade de Deus. Ele é livre e ela é necessária ao mesmo tempo. E isso essa dupla característica é algo que foge assim à capacidade de alguns filósofos. Quando você lê alguns livros de filosofia, vários filósofos já tentaram falar sobre a vontade de Deus e eles sempre acabam indo por um caminho ou outro e negando um pedaço ou outro da vontade de Deus. Eu botei só duas citações aí no livro do Bavinck, tem várias outras filosofias que ele discute, eu selecionei duas. Uma é, por exemplo, o panteísmo, essa filosofia do panteísmo, que afirma que Deus e o mundo são iguais. Deus é o mundo é Deus. Nesse sentido, o mundo é necessário, certo? Mas a vontade de Deus não é livre, Deus não teve vontade nenhuma, porque Deus é o mundo. Então, aquilo que existe é necessário para Deus, mas Deus não é livre de forma alguma. Uma outra filosofia um pouquinho diferente, né, no outro lado da questão, é o nominalismo, que sustenta que a vontade de Deus é livre, mas não é necessária em sentido nenhum. Ou seja, tudo o que Deus criou é arbitrário. Deus poderia ter feito tudo diferente daquilo que é. Certo? Deus poderia nos salvar sem a obra de Cristo. Deus poderia condenar o justo. Deus poderia salvar o pecador. Enfim, as escolhas de justiça, de pecado, de condenação, tudo isso é completamente arbitrário. A vontade de Deus é completamente livre e ele poderia ter feito tudo ao contrário do que ele fez. É óbvio que todas essas duas ideias estão erradas, né? A Bíblia afirma algo muito diferente disso. Contra essas duas posições e contra todas as outras posições filosóficas, o que a Bíblia ensina é que Deus criou todas as coisas pela palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. A palavra é o próprio Filho de Deus. Pela sua sabedoria. Né? Esse é um texto interessante que diz que a sabedoria estava com Deus enquanto ele estava formando as coisas. Ele formou as coisas pela sua sabedoria. Ou seja, o que isso está nos ensinando? Isso nos ensina que, embora Deus tivesse o poder para fazer o universo como desejasse, nesse sentido a vontade dele é livre, porque ele teria o poder para fazer do jeito que ele quisesse, a sua sabedoria determinou que esse universo que existe é o melhor possível. Certo? Então, Deus poderia ter feito qualquer outra coisa diferente, mas a sabedoria de Deus determina que esse é o melhor jeito possível. E você lembra
A gente falou do atributo da sabedoria de Deus em outro vídeo e a gente viu a diferença entre sabedoria e onipotência. E onisciência. Onisciência quer dizer que Deus conhece todas as opções possíveis. Sabedoria quer dizer que Deus sempre, de todas as opções, sempre escolhe a melhor. Então esse universo que existe é o melhor possível. E a sabedoria de Deus determina isso, certo? Então, a vontade de Deus é livre e é necessária. É necessária por causa da sua sabedoria, né? E isso resolve aquele problema que os filósofos foram um para o lado, outro para o outro, né? Isso resolve esse problema. E essa é a solução da teologia cristã. A vontade de Deus é uma com o seu ser. A gente já viu isso, né? A gente não pode dividir Deus em partes. Deus é simples. A gente não pode dizer aqui está a sabedoria de Deus, aqui está a justiça de Deus, aqui está a vontade de Deus. São coisas separadas. Não, né? Deus é um único ser, que é a sabedoria, ele é a justiça, ele é a vontade. Certo? Então a vontade de Deus é uma com o seu ser, sua sabedoria, sua bondade e todas as suas outras perfeições, todos os outros atributos de Deus são um em Deus. A gente não pode dividir Deus. Né? Dizer aqui termina a vontade de Deus, aqui começa a sua sabedoria. Por essa razão, o coração e a mente humanos podem descansar nessa vontade, porque é a vontade de um Deus todo-poderoso. Né? Ao mesmo tempo que ele é todo-poderoso, ele tem essa vontade. Ao mesmo tempo que ele é um pai gracioso, ele tem essa vontade. Né? Não é a vontade como se fosse um destino cego. Né? Não existe essa ideia de um destino cego, um acaso incalculável, uma força abstrata que sempre faz o que quer. Não é isso, Deus não é assim. Certo? A vontade de Deus está alinhada com todos os outros atributos de Deus. A vontade de Deus está alinhada com sua justiça, com sua sabedoria, com sua graça, com seu amor. Né? A sua soberania é ilimitada em poder, mas também em sabedoria e graça. Ele é rei e pai ao mesmo tempo. Eu acho essa frase muito bonita. Deus é sábio, Deus é justo, Deus é bom e, sendo sábio, justo e bom, ele quer que as coisas sejam do jeito que são. Certo? Então essa é uma confiança que a gente tem e isso resolve um problema filosófico aí a respeito da vontade de Deus. Ainda existem algumas outras questões sobre a vontade de Deus que a gente vai tratar em um outro vídeo, porque esse aqui já ficou um pouquinho grande. Então, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha e continua aí porque a gente vai falar ainda sobre vontade de Deus no próximo vídeo.